Olá, você está na TV Cresce Alagoas, o canal de notícias do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do nosso estado. Vamos às últimas informações? Bom dia. Bom dia, bom dia. Galera, quem é que já fez aqui a CNO, Comunicação de Não Ocorrência? Então, quem não fez, façam, viu? Façam, porque é por amostragem, mas você pode cair nela, né? Não, na realidade, o COAF não vai em cima de 1 a 1. É por amostragem, mas cair é ruim, não é? Temos exemplo aí de corretores que até hoje respondem, e respondem sério, né? A formação de quadrilha e etc, etc, por conta dessa comunicação de não ocorrência, que aqui engloba construtores, incorporadores, advogados, contadores, todos que trabalham com o mercado imobiliário têm que fazer essa comunicação de não ocorrência ao COAF até o dia 31. Não dá 5 segundos, meu. Você entrou lá clicou na ocorrência, já faz. Então, quem não fez, entre no site do COFES e faça. Gente, a nossa quinta do construtor, nós vamos trazer a construtora Penedo com o Luna 119. Quem ainda não conhece esse produto, esteja aqui para conhecer. Dia 22 de janeiro, quinta, com o meu querido Felipe Luna. A partir das 9, sempre às 9, viu? Sempre às 9. A gente tenta ser o mais pontual possível, mas às vezes acontece de alguma coisa, mas a gente tenta ser, ok? Agora, essa aqui é o que todo mundo reclama, doutor Gustavo, porque quando chega o dia, aí os colegas me ligam, aí teve um que me ligou assim e disse ontem, amigo, né? É um absurdo, Sérgio Cabral, R$ 918 uma anuidade dessa. Como eu conheço o cara, né? Aí eu disse, vamos relembrar alguns tempos. Eu digo, conheço um menino que estava começando na corretagem, tinha uma Panorama amarela. Quem conhece a Panorama aqui? Uma Panorama amarela e não tinha ar-condicionado. Ele usava uma toalhinha para enxugar. Peguei várias caronas. Ele trabalhava na liderança, eu aqui na do Monte. Peguei algumas caronas com esse menino, que ele me deixava, eu subia a pé, porque eu não tinha o dinheiro do carro, do ônibus. E aí, velhinho, esse menino foi crescendo, morava no Santo Eduardo. Aí hoje esse menino mora na Beira-Mar, né? Apartamento de R$ 6 milhões, tem uma lancha top, carro com mulher, tudo. Aí tu vem, filho de um ego, me reclamar de uma unidade de 918, rapaz, bata a boca e agradeça por Deus a sua profissão, que você saiu de onde saiu e está hoje desse jeito. Aí disse, não, pare, pelo amor de Deus, que você me lembrou de muita miséria no começo. Não vou citar o nome, porque é um grande amigo e irmão, mas a gente discutindo, ele falou isso, acredito que por brincadeira, não é? Mas, gente, até o dia 10, aliás, até o dia 31, nós temos 10%, 826, certo? Até o dia 6, aliás, 28 de fevereiro, vai para 6%. E 15 de março, 4%. Ou, a partir de hoje, no cartão, você faz em 12 meses, dá R$ 76 por mês, não tem como o corretor dizer que não paga. E eu estava recebendo um corretor ali, que me falou sobre protesto. Infelizmente, a partir do dia 1º de abril, quem não pagou até o dia 31 é considerado já inadimplente se não tiver parcelado. E aí vai para protesto. E não é bom. Nós não estamos aqui para querer receber anuidade de quem não trabalha. O cara que não trabalha, não estou trabalhando, não tem problema. Pede o cancelamento lá, sem problema. Entendeu? Agora que esteja trabalhando, né? Antigamente eu relatei alguns processos, enquanto conselheiro, processos que você, com 5 anuidades, a gente já cancelava a anuidade do corretor que não estava adimplente. Né? Mas o STJ disse, vocês têm condições de cobrar, não pode fazer isso, o cara tem que trabalhar. É difícil? Então, qual é a forma de cobrar? Protestando, porque se eu disser, Josiano, vem pagar, o Josiano disse, rapaz, deixa para lá e tal, mas se eu protestar, o Josiano vem aqui e paga, porque ele quer comprar um carro, quer fazer isso, quer ter o nome dele, né? Então, é a única forma. Então, está aí para vocês. Já recebeu a tua AB, que eu já recebi a minha, quase 1.000 conto, né? Pois é, mesma coisa. Então, também, tem jeito. Lá em casa são 4, eu pago a minha, da minha mulher, da minha empresa e a minha OAB,
tem que morrer agora, no final do mês, em quase 5 contos. E eu pago com muita felicidade, velho, porque é o que eu digo, tudo que eu tenho na minha vida foi a corretagem e a OAB que me deu, né? Muito mais lógico que a corretagem, 90%. Gente, hoje nós vamos falar de um assunto que é muito importante, né? Hoje está muito em alta, a gente não sabe como é que vai ficar, vocês que estão aqui vão sair na frente, quem não veio, né? E eu tenho o prazer de chamar aqui meu querido amigo, amado mestre, que foi meu professor na faculdade, Gustavo, né? Gustavo Carvalho, vem para cá. Gustavo foi meu professor, inclusive, é um amigo e irmão, corredor também atleta, corre que sua bexiga de manhã, e Gustavo foi meu professor na academia, né? E dei muito trabalho a ele, né, Gustavo? Homem, me ajude aí, porque o cara que trabalha o dia todinho, né? Aí chega na faculdade 6h30, para ficar até às 22h30, né? E tendo 3 pensões para pagar mensal, o cara tem que dar um nó em pingo d'água. Mas é isso. Então, acredito, eu vou sentar ali também, que eu quero assistir isso, eu quero saber como é que eu vou ficar. Aí vocês, lógico, passar para os clientes de vocês, porque a venda é isso. Muitas das vezes você consegue fazer uma venda, dar um desconto por ter conhecimento, né? Todos nós sabemos que existe uma relação de tributos, que é o tal do ganho de capital, né? Que muitas das vezes você consegue um bom desconto para o cliente. O cliente tem um ganho de capital, eu já fiz venda em cima disso. O cara não queria dar o desconto, quando eu puxei, vamos tentar fazer aqui, passar por esse preço, essa despesa que o senhor ia ter de pagar o leão 15%, porque as pessoas às vezes pensam que tem que pagar 15%. Não é 15%, é até 15%. Aí a depender de certas situações, que você tem que estudar para isso, né, que chega até os 15%. Às vezes o cara paga 8%, paga 9%, paga 10%, paga 11%, entendeu? Mas ele vai até o limite de 15%. Se você tem conhecimento, você vai conseguir repassar isso para o cliente, vai conseguir tirar um desconto para o seu cliente de uma forma, não é, até mais elegante, ok? Querido, está contigo, ok? Um abraço, obrigado. E outra, viu? Pega o Instagram do Gustavo, vocês, ele deve botar aí no final, já está ali, entendeu? Sigam, ele está sempre dando alguma dica na página dele, entendeu? O Gustavo, ele tem no escritório dele, como é que tu me falou? Recebível, de imposto que as empresas pagam a mais, certo? Recuperação, é isso, recuperação de imposto. E o Gustavo faz isso com muita maestria e, logicamente, isso pode servir até para os clientes de vocês. Os clientes que têm empresa, que têm demanda, você pode chamar e repassar o Gustavo para que possa ter esse trabalho, ok? Muito obrigado, querido. Bom dia a todas e a todos. Muito obrigado pela confiança, né, de ter feito o convite para eu vir aqui hoje conversar um pouco com vocês sobre um tema que faz parte do meu dia a dia, há mais de 25 anos já que eu atuo nessa área. Queria parabenizar todos vocês que estão aqui hoje presentes, porque eu sei que é complicado, né, você largar a sua rotina do dia a dia, do trabalho, e atender os clientes para vir sentar aqui no auditório, ouvir um outro profissional de outra área. Eu sei que não é fácil. Para mim também isso acontece, e eu queria parabenizar. É sempre, como o Sérgio falou, né, vocês certamente já saem na frente dos outros colegas. Pessoal, eu sei que esse é um tema espinhoso, né, tributos, tributação, reforma tributária, mas eu vou tentar, de uma forma leve, didática, traduzir um pouco essa novidade, né, que a gente tem aí dos últimos 2 anos, que tem sido a criação de um monte de novas regras que já estão valendo, né? Antes eu queria aproveitar, então, Sérgio, vou fugir completamente do assunto. Você falou em ganho de capital, e tem tudo a ver com a atividade de vocês. Vou dar uma dica aqui, dica de ouro, tá? De ouro. Até o dia 19 de fevereiro, ou seja, temos exatamente 30 dias, até o mês que vem, dia 19 de fevereiro, está aberta a oportunidade de um programa que o governo federal criou, agora no final do ano, para o pagamento de imposto de renda sobre ganho de capital, o imposto de renda reduzido. Tá? Então, aquilo que se paga até 15%, o governo está cobrando, se for pessoa física, apenas 4% de tributação do ganho de capital.
Então, se alguém tem imóvel que está, por exemplo, registrado na sua declaração de imposto de renda, alguém comprou um imóvel há 10 anos e está lá lançado na declaração do imposto de renda, aquele mesmo valor, todo ano, um valor que já é um valor desatualizado, né, e quando o sujeito for vender esse imóvel, vai calcular o ganho de capital daquele valor lá atrás, que a gente chama de valor histórico, né, custo de aquisição, valor da compra, para o valor da venda hoje, e esse lucro sobre essa operação é o ganho de capital que vai ser tributado. Então, se alguém está pensando em vender esse imóvel, está planejando vender esse ano, por exemplo, então você tem a oportunidade de já antecipar até fevereiro o pagamento do IR sobre ganho de capital reduzido. Então, estou pensando em vender o imóvel ao longo do ano, já está anunciado, por exemplo, o imóvel, e vai ter que pagar IR sobre ganho de capital, é uma oportunidade de ouro você entrar nesse programa da Receita Federal agora e já antecipar o IR. Então, ao invés de pagar 15%, vai pagar só 4%. É uma dica. Não. Sim, você tem algumas regras, mas, e aí assim, eu não vou conseguir aqui resumir todas as regras, mas se você clicar lá no site do Planalto, da Receita Federal, certamente vocês vão conseguir visualizar os detalhes dessa operação. Eu estou trazendo aqui apenas um resumo e a oportunidade. Tem uma série de regras, tem uma série de impedimentos, o que pode, o que não pode, ok, mas está aí aberta a oportunidade. Se informe, 30 dias, né, vocês têm mais 30 dias para estudar, para analisar isso, ou para consultar um advogado tributarista, especialista no assunto, e para oferecer essa informação aos clientes de vocês. Pessoal, vejam, todo mundo, seja flamenguista ou vascaíno, todo mundo reconhece que o nosso sistema tributário é um horror. Né? A gente, da área tributária, a gente dizia assim que o nosso sistema tributário ele é um doente terminal na UTI. E quem já viveu essa experiência na sua família, de um parente que passou por um problema grave terminal na UTI, sabe que o médico, nessa circunstância, ele não vai conseguir resolver todos os problemas ao mesmo tempo. Então, o médico ele vira para você e fala assim, olha, eu vou resolver o que é mais urgente. O rim parou de funcionar, então vamos dar uma medicação para o rim. Não, mas essa medicação vai afetar o dedão do pé. Não tem problema. Depois a gente vê e trata o dedão do pé. Vamos cuidar do rim, porque o rim parou de funcionar. Ah, o pulmão está cheio de líquido. Vamos esvaziar o líquido do pulmão. Não, mas isso vai afetar o intestino. Não tem problema. Eu boto uma bolsa de colostomia e depois que a gente resolver uma coisa, a gente pensa em resolver a outra. O que foi feito no campo da reforma tributária foi mais ou menos isso. Tá? Temos muitos problemas no sistema tributário. Não dá para resolver tudo de uma única vez. Então, o Legislativo, o Governo Federal, enfim, resolveu fazer uma mudança no sistema tributário, que seria, na visão deles e na visão de muitos especialistas, a situação mais urgente, mais grave, que é a chamada tributação do consumo, que vocês devem ouvir isso, que é aquela tributação que, do ponto de vista econômico, afeta, na verdade, o comprador. Quem está, né, quando você imagina a cadeia produtiva, ou no final da cadeia, que é o consumidor final. É quem paga, do ponto de vista econômico, quem arca com o peso dos impostos, dos tributos. Então, na hora que você vai abastecer o carro, na hora que você vai no supermercado, enfim, somos nós que pagamos esses impostos nessas operações. Então, a ideia da tributação, da reforma tributária, foi mudar um pouco a tributação do consumo, tentar simplificá-la, tentar transformar ela no Brasil, transformar o sistema mais parecido com os outros sistemas mais modernos e eficientes que existem no mundo. E uma curiosidade, um dos sistemas que é considerado pelos especialistas como o mais perfeito, o mais correto, o ideal, é o sistema da Nova Zelândia. Né? Eu confesso que quando vi isso pela primeira vez também fiquei surpreso e fui estudar lá o sistema tributário da Nova Zelândia. Mas quem já fez viagem aqui para o exterior já deve ter visto, né? Na Argentina, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em muitos lugares que você vai fazer uma compra
uma loja qualquer, então tem lá o preço do produto e quando você vai pagar é aquele preço mais o valor do imposto. Então, nos Estados Unidos, o cara fala assim, não, Nova York é tanto mais 10% de IVA. Né? Então, tem o IVA. Então, o IVA é exatamente esse imposto que incide sobre os produtos que a gente compra no supermercado, na loja e tal. E você sabe exatamente quanto ele custa e você compra, se você quiser, sabendo que você vai arcar com o valor do IVA. Então, o Brasil ele criou um IVA. Tá? A gente não sabe exatamente ainda quanto ele vai ser, porque a gente está numa fase de transição da reforma tributária. Acabou de sair uma lei complementar agora no começo do ano, que criou um órgão chamado Comitê Gestor, que é quem vai definir a alíquota, se é de 10%, como nos Estados Unidos, por exemplo, em Nova York, ou se é de 25%, que é mais ou menos o que se imagina que vai ser aqui no Brasil. Tá? Tal do IVA. Só que no Brasil, ele não se chama IVA. O IVA ele vai ser dividido em dois, tá? No Brasil. É o tal do IBS e CBS. Então, se a alíquota for de 25%, como estão dizendo que pode ser, então o comitê gestor ainda vai definir. Existe uma série de exceções, para alguns produtos não vai ser 25, vai ser menos, para alguns serviços não vai ser menos, enfim, a advocacia já foi contemplada, já sabe-se que vai ser menos, não lembro se corretagem entrou no rol dos serviços que foram beneficiados, mas, enfim, mas vamos imaginar a alíquota de 25%. Então, se for 25%, não é exatamente metade, mas é mais ou menos assim, 10% vai para o governo federal, e aí a gente está falando da CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, e os outros 15, né, 25 menos 10, 15, e os outros 15 vai para estados e municípios. É o tal do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Então, muda a primeira letra. Federal é contribuição, municipal e estadual é imposto. Soma os dois e a gente chega nos 25%. Então, quem for calcular esse imposto vai calcular um imposto só, mas, na verdade, o pagamento dele ele vai ser separado, vai ser partido ou bipartido. É um negócio que você já deve ter ouvido falar também, está aí na imprensa, chama split payment. É o pagamento que é separado, dividido, já cai direto na conta do governo federal, uma parte, e a outra parte já vai direto para o governo. O comitê gestor ele vai definir isso agora, esse ano. Mas a ideia é essa, que você pague um boleto só e o sistema de arrecadação cuida de fazer a transferência. Então, a ideia é você eliminar todos os tributos que incidem sobre consumo e só vai ficar o IVA brasileiro, que, na verdade, é o CBS e o IBS. Tá? Então, a gente chama IVA, mas, na verdade, tecnicamente, no Brasil, ele não é IVA. Né? A gente chama na conversa, no bar, no boteco, tá? IVA. Bom, então, essa é a primeira grande mudança. Outras mudanças estão sendo implementadas, vocês estão acompanhando na imprensa, tributação de dividendos, não sei o que, altas rendas, mas, enfim. A tributação sobre alocação imobiliária ela veio nessa primeira grande mudança. Né? Então, você cria um imposto só, né, o IVA brasileiro, que vai incidir sobre todas as operações, todas as atividades econômicas. E uma atividade econômica que não era tributada do ponto de vista da tributação do consumo, e agora vai ser, é exatamente a alocação de bens imóveis. E a alocação de bens móveis também. Então, locadora de carro, Localiza, Movida, que não pagavam nenhum imposto sobre a sua atividade econômica, pagavam imposto de renda, como toda empresa paga, isso é outra coisa, mas incidência, imposto direto sobre a atividade econômica, também vão pagar. Então, quem aluga máquinas para construção, enfim, tudo isso que eram atividades isentas, não tributáveis, tem até uma discussão uns anos atrás se tinha que emitir ou não tinha que emitir nota fiscal, enfim. Tudo isso agora vai ser tributado. De novo, a ideia é transformar o nosso sistema brasileiro o mais parecido possível com os sistemas no mundo que são considerados os mais eficientes, os mais justos, enfim.
O grande problema é o peso dessa alíquota, né? É o peso dessa alíquota. Então, realmente, aqui é onde está o X da questão. Uma coisa que eu preciso dizer a vocês, explicar antes de entrar na tributação propriamente, é que esses sistemas tributários que existem no mundo afora e que o Brasil copiou, né, com a CBS e o IBS, é um sistema de abatimentos do tributo. Isso vale não só para a locação imobiliária, mas para toda a tributação nova que vai vir com o CBS e IBS. O que é isso? Tudo aquilo que uma empresa compra, adquire para executar, para realizar a sua atividade econômica. Então, uma empresa que revende produtos, uma loja no shopping, que compra produtos da distribuidora e revende no varejo. Quando ela compra, ela recebe uma nota fiscal daquele valor que ela comprou, com um custo de aquisição, e ela vai botar ali uma margem de 100%, 200%, sei lá. Então, aquela compra, né, aquela entrada, aquela aquisição, devidamente formalizada, com nota fiscal, e se a distribuidora vendeu para ela, a distribuidora calculou o CBS e IBS. Está informado na nota, aquele IBS, aquela CBS, vai servir como um crédito. Você vai abater na hora que for revender o produto e for calcular o seu CBS, o seu IBS, a sua CBS, sobre o valor da sua venda. Então, você vende, já existe como ICMS, né? Então, oi? É verdade, o Simples está fora do sistema de crédito. Mas essa lógica do ICMS vai valer agora para todo mundo que está no CBS e IBS. Então, isso é para quem compra e revende mercadoria, isso vai valer para a indústria que compra e fabrica alguma coisa, e isso vai valer também para quem é da área de serviços. Tudo aquilo que você gasta, compra, despesa, adquire, você vai poder, o valor do tributo incidente sobre a aquisição vai poder ser abatido sobre o valor do seu tributo sobre a sua venda. Então, vou usar o meu exemplo, meu escritório de advocacia. Quais são as despesas que eu tenho de manutenção no meu escritório? Aluguel, internet, luz, etc. Meu carro, que é registrado no nome do escritório, combustível, que eu uso para o meu dia a dia, equipamentos que eu adquiro, tudo isso que são tributados, eu vou ter que receber a nota fiscal. Então, eu vou funcionar como fiscal do governo, né? Eu vou ter que cobrar do meu fornecedor a nota fiscal correta, porque eu quero abater isso do meu imposto na saída. Mesma coisa o meu cliente. Então, meu cliente, indústria, que contrata o meu serviço, eu vou vender serviços advocatícios, vou emitir uma nota fiscal, na minha nota fiscal vai ter CBS e IBS, e ele que está contratando o meu serviço, ele vai usar esse crédito para abater do imposto dele. Então, ele vai cobrar a minha nota fiscal correta, com o CBS e IBS informado nessa nota fiscal. Então, essa reforma tributária, de certa forma, o governo ele vai ter um monte de fiscal, né? Ele força a população a ser fiscal do governo, porque todo mundo está no mesmo jogo e todo mundo vai pagar, e se todo mundo vai pagar, todo mundo vai querer abater aquilo que for possível. Vai correr atrás dos descontos possíveis. E uma forma de fazer isso é você fiscalizar o seu fornecedor. Na hora que você compra qualquer coisa, bem, serviço, equipamentos, você vai fiscalizar o seu fornecedor, você vai exigir nota fiscal dele para você abater no crédito. A não ser que você não queira abater. O meu cliente contrata o meu serviço e eu não emito nota, vou imaginar essa hipótese, não emito nota, não dou nada, ele vai dizer, não, Gustavo, não tem problema, eu não me incomodo com isso. O crédito sobre a sua nota não vai fazer diferença na minha vida, ou sei lá. Aí tudo bem, assim, tudo bem entre aspas, né? Está errado, está em desconformidade com a legislação, mas é uma situação que pode acontecer. Mas, no geral, o que se imagina é que eu vou fiscalizar o meu vizinho. Essa é a realidade. Mas esse dinheiro que ele vai te pagar, ele vai ter que comprovar. Mas na sua conta, mas ele vai ter que comprovar o que tem que fazer. Veja, a nota fiscal vai ser suficiente para o sistema de créditos. Se ele não quiser a nota,
Aí ele não tem como abater. Sim. É aquela coisa, né? Tudo na vida tem dois lados. Tem um bônus e tem um ônus, né? Se você escolhe quebrar o galho do seu amigo e falar assim, não vou te cobrar nota fiscal, não precisa emitir nota fiscal. Tudo bem, mas você vai ter que suportar o ônus dessa decisão, que é, você vai perder o direito de poder abater créditos, etc. E nota do MEI pode também descontar? Não, MEI e Simples não entram no sistema CBS e IBS de créditos. A verdade é assim, a legislação até prevê um sistema híbrido, mas o comitê gestor que foi criado agora, ele também vai ter que regulamentar isso ao longo desse ano. Então, para o ano que vem, pode ser que a gente tenha alguma novidade para Simples e MEI. Fica no sistema antigo, que é considerado um sistema ainda mais simplificado do que CBS e IBS. Bom, pessoal, então, vejam, dito isso, só para a gente entender a lógica do sistema tributário, então foi criada... Aqui um resumo só das coisas que eu já fiz na vida, fiz e faço. Vou deixar esses slides para vocês. Já está salvo no computador do Cresce, então já está autorizado compartilhar esse arquivo. Então, dito isso, o que a gente tem? A gente teve uma grande mudança na Constituição em 2023 e a gente teve uma lei complementar que saiu em 24, que é a nossa lei base, que define, que criou, que regulamentou o CBS e IBS e aí acabou incluindo a atividade de locação de bens móveis e imóveis, né, nesse rol das situações que agora são tributadas ou tributáveis, que a gente chama, na nossa área, de fato gerador, tá? Ou hipótese de incidência. Então, o que é o fato gerador? É o fato que se tornou tributável, que vai se submeter ao novo imposto. Então, qual é o fato gerador? Locação de bens, para vocês, imóveis, ou locação imobiliária. Quem levantou a mão? Ela começou agora, dia 1º de janeiro de 2026. Mas tenha calma, porque nem tudo está perdido e ao longo dessa conversa você vai entender. Assim, a grande preocupação, na verdade, é a partir de 2027. A gente está num momento de transição, né? É um momento de teste. Então, na verdade, o governo anunciou que em 2026 a ideia dele não é cobrar nada de ninguém, nem aplicar multa contra ninguém, desde que você ande na linha. O que ele precisa agora é de dados, informações. É igual, pessoal, a inteligência artificial. Tem alguém aqui que já usa inteligência artificial no seu dia a dia do trabalho? Oh, que bacana. Muito bem. Vocês sabem que vocês têm aí inteligência artificial gratuita, né? Eu não sei se vocês pagam para usar. Eu, no escritório, eu pago um pacote de inteligência artificial, mas você pode usar inteligência artificial gratuita. E hoje você consegue contratar, como eu fiz, uns pacotes que você paga um valor mensal e você pode usar várias inteligências artificiais ao mesmo tempo. Por que isso é importante? Porque as empresas que criaram e criam as inteligências artificiais, elas precisam testar, elas precisam validar, elas precisam de dados e informações. Então, o que elas fazem? Oferecem para a gente o serviço de graça ou muito barato. A gente usa e, na verdade, o que a gente está fazendo é alimentando os sistemas deles, né, com dados, informações e testes e verificações e validações. Não, já está vigorando, mas vai no bolso mesmo a partir de 27. Como é que você chama? Hélio? Nasceu de 7 meses, Hélio? Tenha calma. Tenha calma. Eu espero, ao longo dessa conversa de hoje, responder essa sua pergunta. Não, deixa eu deixar a cereja do bolo para o final. Chega já. Pode ser? Maravilha. Obrigado. Então, assim, pessoal, na verdade, o governo federal agora está colhendo dados. Então, o que é obrigatório? Nós, quem aluga imóveis, quem atua nesse setor, já está obrigado a informar.
prestar informações ao fisco. O mês de janeiro vai terminar. Vocês sabem que, em termos de obrigação tributária, você presta as informações normalmente no mês subsequente, né? Então, você tem um aluguel de janeiro. Se você recebe o aluguel dentro do mês, em janeiro, quando for no mês subsequente, fevereiro, você já vai ter que informar isso ao governo. Se você aluga em janeiro e só recebe no mês seguinte, fevereiro, o recebimento foi em fevereiro, então no mês subsequente, março, você é obrigado a informar o governo e por aí vai. Se você recebe o aluguel antecipado, né, aí no mês subsequente ao recebimento, você já é obrigado a prestar informações. Então, assim, já está valendo. Mas eu vou explicar que a gente ainda não vai sentir, e os clientes e vocês também não vão sentir o peso no bolso ainda em 2026. Então, está ali, ó. O que agora vai ser tributado? Vai ser tributado a locação, a chamada cessão onerosa, né? Onerosa porque tem dinheiro envolvido, e o arrendamento. Então, a verdade é a seguinte: não interessa o nome que você dê ao contrato. Você tem um imóvel e permitiu que outra pessoa use o seu imóvel mediante pagamento de alguma coisa, vai ser tributado, seja sob título de locação, cessão onerosa ou arrendamento. Ah, Gustavo, meu pai tem um imóvel e permite que eu more, que eu resida no imóvel dele, que eu use a sala comercial dele. Você paga alguma coisa por isso? Não, é gratuito. Então não tem tributo. Gratuito não tem tributo. Recomendo que você tenha um documentozinho, um contrato. Tá? Eu recomendo um contrato. Tá? Recomendo um contrato. Faz um contrato de quê? Cessão gratuita, cessão de uso, comodato, por prazo determinado, por prazo indeterminado. Enfim, escolha o modelo que você quiser, mas tem um contratozinho assinado. É importante isso. Tá? Sempre, quando a gente documenta as coisas, se acontece um problema, fica mais fácil de resolver ou de comprovar o que foi acordado e acertado lá atrás, né? Então, exatamente, porque procuração ela tem uma outra finalidade, um outro objetivo, né? Então, procuração só não é suficiente. Então, usou imóvel de terceiro mediante remuneração em moeda ou em outras coisas, em troca de serviço, etc. Então, existe ali um conteúdo econômico, ainda que não exista pagamento em moeda. Então, se tem essa contrapartida, é fato gerador, é hipótese de incidência dessa nova tributação, do IVA brasileiro. Em que momento surge a obrigação de pagar o imposto? Fato gerador, ocorre no momento do pagamento. Por isso que eu falei há pouco, dependendo do modelo de contrato, existem contratos em que o pagamento é antecipado, existem contratos em que o pagamento acontece no curso, no período do aluguel, e existem contratos em que o pagamento é posterior. Então, isso aí é uma situação que é de livre negociação, as partes podem escolher o modelo. O fato é, no momento em que você recebe a contrapartida, tá, o pagamento, surge ali a obrigação de pagar e de prestar informações ao governo. São duas obrigações aqui, pessoal, que a gente chama no direito tributário de obrigação principal, que é o pagamento do imposto, e obrigações acessórias, obrigações instrumentais, obrigações, a gente pode encontrar qualquer apelido, que consiste em prestar informações, passar essa informação ao governo, que é o que ele precisa. O governo agora está no momento de mapear, ele está mapeando o cenário, ele quer saber quem é que está alugando o quê, por quanto é o aluguel, quais são os imóveis, quem são os locatários, os locadores. Bom, o que a legislação prevê é multa, né? Agora, o Sérgio falou uma coisa interessante, né? O COAF não tem condição de fiscalizar todo mundo, né? Então,
por amostragem, seleciona e alguns vão cair na malha fina do COAF, porque ele falou da obrigação que vocês têm de prestar a declaração de não ocorrência. No governo federal, a mesma coisa. Tá? O governo federal não tem condição de fiscalizar todo mundo, então ele vai por amostragem, só que a estrutura da Receita Federal é muito maior. Ela vai por amostragem, ela vai por cruzamento de informações, e hoje a Receita tem acesso a muita informação. Muita informação. Ah, Gustavo, vai monitorar o Pix, né? Não é exatamente isso, mas ela tem acesso à informação. Ela não monitora cada Pix que você faz. Ela monitora o total de recursos movimentados na conta no ano. Então, essa informação o COAF repassa para o governo federal. O Gustavo movimentou 10 milhões de reais na conta dele no ano. Quando ela cruza com outras informações, ela vai identificar que o Gustavo declarou que o valor que ele recebeu é muito menor do que os 10 milhões que ele movimentou. Então, a Receita vai acender uma luzinha lá, né, no sistema, e vai vir uma notificação para o Gustavo, dizer assim, olha, explique aqui o que foi que aconteceu. Por que você declarou que só recebeu 1 e aparece aqui que você movimentou 10? E, a partir daí, começa um procedimento de fiscalização. A Receita Federal hoje é o órgão do governo federal melhor aparelhado do ponto de vista tecnológico. Tá? O investimento que o governo faz em tecnologia, a maior concentração dele hoje está na arrecadação, através especialmente da Serpro, que é uma empresa que desenvolve todas as ferramentas de tecnologia do governo. Depende. Eu vou também tratar disso aí. O imposto tem que ser pago, as obrigações. Agora, quando eu falar em obrigações, pessoal, lembrem, eu estou falando das duas obrigações, tá? A principal e a obrigação acessória ou instrumental, que são as informações. As obrigações têm que ser prestadas para quem? Local da operação. Então, se o aluguel do imóvel é em Maceió, você vai ter que pagar o imposto em Maceió. Como é que faz isso? Eu imagino que todo mundo aqui deve conhecer a plataforma da Prefeitura, GIS Online de emissão de nota fiscal. Então, você vai ter que entrar lá no GIS Online. Inclusive, o portal GIS Online da Prefeitura de Maceió é um dos que já está em conformidade com as novas regras do padrão nacional. Nem todas as prefeituras do Brasil já estão, mas a de Maceió já está. Eu já testei, já emiti minhas primeiras notas fiscais agora em 2026, já havia batido um papo com o pessoal da Prefeitura, desde o ano passado já estava pronto, tinha um projeto piloto sendo testado, e quando começou agora 2026, já está valendo. Então, alguém aqui já emitiu nota fiscal no GIS Online da Prefeitura de Maceió esse ano? 1, 2, 3, 4. Perceberam alguma diferença? Quando eu falo vocês emitiram, vocês entraram no sistema. Porque se for o contador, quem percebeu a diferença foi o contador. Mas vocês já entraram, percebeu a diferença? Então, você tem alguns campos novos, onde você precisa lançar algumas informações novas. Então, por exemplo, quando eu entrava antes no GIS Online, que eu entrava com o meu CNPJ, automaticamente o sistema já entendia que era do meu escritório de advocacia e que o serviço é serviço jurídico de advocacia. Agora, eu tenho que colocar um código lá, dentro dos serviços jurídicos que existem, qual foi o serviço que eu prestei naquele caso. Aquele cliente me pagou pelo quê? Então, existe uma tabela com uma série de códigos. Eu já conheço os códigos da advocacia, eu vou falar aqui, vocês vão precisar conhecer os códigos do segmento de vocês. Tá? Isso está disponível na internet, a tabela atualizada. Mas, por exemplo, eu fiz um trabalho agora no começo do ano que as pessoas chamam de blindagem, holding, né? Criação de holding. Então, era um serviço que vinha sendo feito ao longo do ano, a gente finalizou agora no começo do ano, o cliente foi pagar, eu emitia a primeira nota. Então, dentro do universo, eu tive que colocar lá um código que corresponde a esse tipo de serviço, serviço de planejamento sucessório e patrimonial. Então, não basta dizer que é serviço jurídico, que é serviço de advocacia. Eu preciso ir no detalhe agora e dizer que tipo de serviço é. Então, é uma das novidades. Então, quem vai operar com essas ferramentas, por enquanto não. Acho que não vai variar, a gente não tem nenhuma notícia.
Mas para que isso? Lembra que eu falei de cruzamento de dados e monitoramento? É isso que o governo quer. De vez em quando aparece uma denúncia na televisão, assim, de alguém que recebeu muito dinheiro, aí o cara fala assim, não, isso aqui foi... De onde vem esse dinheiro? Aí o cara fala assim, foi serviço jurídico. Mas você é advogado? Sou. Você tem algum processo? Não, não tem, foi uma consultoria que eu fiz. E assim, pessoal, vamos ser muito honestos, tá? Advogados, advocacia, contabilidade, me perdoem, corretagem, são atividades que são muito utilizadas para a prática de crime, de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e etc. O sujeito, não apareceu um dinheiro, o que faz? Não, vou emitir uma nota de consultoria e diz que emitiu. Porque aí você não precisa dizer o que foi, que serviço foi, até porque na minha área você tem a proteção, o sigilo. Eu não posso ser obrigado a revelar qual foi a atividade que eu fiz. Imagine, eu prestei uma consultoria para uma autoridade que tem um filho fora do casamento e eu prestei uma assessoria jurídica para ele envolvendo essa questão. Como é que eu vou tornar isso público? Isso constrange. Então, a lei protege o advogado. Você diz que prestou o serviço, a quem prestou, quanto custou, mas você não precisava dizer o que era. Então, a Receita, o governo está encontrando mecanismos de ir no detalhe para poder cruzar informações e evitar futuros problemas. E uma coisa importante aqui de destacar é que o chamado aluguel de curta duração, que é de até 90 dias, traduzindo o Airbnb, tá? Esse aluguel de curta duração não é juridicamente considerado como locação. Ele é considerado serviço de hotelaria. Então, tudo o que eu vou falar hoje aqui não se aplica ao Airbnb, enfim, entre aspas, locação curta ou locação de curta duração de até 90 dias. Tá? Aqui, e quem faz isso? Tem que fazer o quê? Tem que entender como é que funciona a tributação da hotelaria. E todas as suas obrigações, a principal e as acessórias, seguem o serviço de hotelaria. Então, exceção, né, a essa nossa conversa de hoje é a chamada locação de curta duração e que a gente está vivendo aí um boom no mercado, né? Então, é preciso que as pessoas saibam disso, né? Quem vai entrar no Airbnb vai ser considerado, do ponto de vista jurídico, como serviço de hotelaria. Quem é que tem que pagar? Quem é que é contribuinte desse imposto? Bom, empresas que possuem imóveis e colocam seus imóveis para alugar e alugam, todas as empresas, CNPJ, todo mundo vai ser contribuinte do IVA brasileiro. Alugou um imóvel ou 100, é contribuinte do IVA brasileiro. Vai ter que pagar o imposto, vai ter que prestar informações ao governo. Então, imóvel registrado em nome da pessoa jurídica, do CNPJ. O CNPJ aluga e o dinheiro do aluguel cai na conta do CNPJ, é empresa, consequentemente é contribuinte do novo IVA brasileiro, tem que cumprir as obrigações. Sim, se ela não estiver no Simples. O que pode acontecer? Aí é o brasileiro sendo criativo, né? O imóvel está registrado em nome do CNPJ, mas na hora que o inquilino vai pagar, o cara passa um WhatsApp e fala assim, não faça o Pix para o CNPJ, não, faça para a minha conta pessoa física. E aí o inquilino vai lá e paga na conta, faz o Pix para a pessoa física. Ou para o dono da empresa, ou na conta bancária da esposa do dono da empresa, ou do filho do dono, ou de um procurador que tem procuração. Enfim, aí, cara, começa a confusão. Porque o que a Receita vai entender? Ela vai entender que ela pode entender, né? Primeiro, ela vai entender que todo mundo que está participando disso aí está agindo em desconformidade com a legislação. Todo mundo pode ser fiscalizado, todo mundo pode ser punido e multado. A pessoa física que está recebendo o PIX pode ser considerada contribuinte do imposto. E aí a Receita vai perguntar, caiu na conta da pessoa física? Caiu. Essa pessoa física pagou o imposto? Prestou as informações ao governo? Não. Multa e mais cobrança de imposto. Então, multa a empresa, o CNPJ, multa a pessoa física
que recebeu na sua conta o Pix, o pagamento. Então, isso são situações que devem ser evitadas. Tá? Recomenda-se que devem ser evitadas para que vocês não tenham, as pessoas não tenham problemas lá na frente. Se todo mundo age corretamente, a pessoa física, respondendo aqui a pergunta do colega, como é que chama? O Antônio. Pessoa física é obrigada a pagar imposto? Sim. Em duas situações diferentes, eu destaquei ali no amarelo. Se no ano anterior ela recebeu aluguéis em valores superiores a R$240 mil, e isso vai ser corrigido mensalmente pelo IPCA, então todo mês já não é mais 240, é 240 mais o IPCA, mas a partir de janeiro, valendo agora, é 240 mil. Se você, pessoa física, tem imóveis e recebeu no ano anterior, ou seja, 2025, aluguéis que somam no ano mais do que R$240 mil, então no ano subsequente, 2026, você passa a ser obrigado a cumprir as obrigações desse novo imposto, pagar e prestar informações. Essa é a primeira hipótese. Qual é a segunda hipótese? Ter mais de 3 imóveis alugados. Então, você perguntou se o número de imóveis contava. Contava, tá? Então, até 3, ok. Mais de 3, já paga. Ah, Gustavo, mas eu tenho mais de 3, mas o valor é abaixo. As hipóteses aí são alternativas. Uma ou outra, tá? Tem um ou aqui, ó, destacado em letra maiúscula. Uma coisa ou outra, tá? Então, o que você quer dizer com escolher? Isso é uma regra, está em lei. Você é obrigado a cumprir as obrigações se você incorrer na primeira hipótese ou na segunda. Você é obrigado. Você não tem escolha. Se você recebeu aluguéis no ano anterior, no valor total somado mais do que 240 mil, você, no ano subsequente, você passa a ser obrigado a pagar. Ou se tiver mais de 3 imóveis. Não. As hipóteses aqui não são cumulativas, elas são alternativas. Acima de 3. Exato, exato. Você pode ter 4 imóveis e na realidade não receber 240 mil, receber 140, mas tem que pagar. É isso aí, é isso aí. E tem mais uma hipótese, pessoal, tá? Que eu traduzi para facilitar, porque a regra é meio confusa, tem que fazer conta, que é o seguinte: os 240 mil, tá? Se você exceder em 20% esse limite, então 20% de 240 mil é 48 mil. Quando você soma os 48 aos 240, vai para 288. Então, se você receber mais do que 288 mil, dentro do ano, automaticamente você já se torna obrigado também. Então, vejam, 240 mil no ano anterior, acima de 200, a partir do ano subsequente, você é obrigado a cumprir a lei. Ou, se tiver 3 imóveis. Aqui, dentro do mesmo ano, se você está recebendo aluguel todo mês, chegou na metade do ano, já somou 288, nesse mesmo ano você automaticamente passa, a partir dali, a estar obrigado a cumprir a nova lei. Não, a partir dali. É o meu não, né? A partir dali. Então, no fundo, são 3 hipóteses, né? 2 hipóteses, uma hipótese em relação ao ano anterior, enfim, 3 hipóteses destacadas ali em amarelo. Vejam que, pessoal, é uma grande mudança, tá? É muita informação, já vai atualizando, porque a lei, pessoal, a lei, ela não fala em 288. O 288 aqui fui eu que coloquei. O que é que ela diz? Ela fala dos 20%. Só que a regra do 240 fala que esse 240 ele deve ser atualizado mensalmente pelo IPCA.
Então, no primeiro mês, que é janeiro, é 240, 20% a mais dá 288. Quando for em fevereiro, já não é mais 288, porque não é mais 240. É 240 mais o IPCA e 20% em cima disso. Então, todo mês isso aumenta. Ah, Gustavo, como é que eu vou saber? Vou ter que fazer conta? Vai. O governo federal vai informar esses números? Talvez. Quem atua com isso no segmento de locação imobiliária vai precisar mensalmente atualizar. Ah, Gustavo, eu vou fazer, então aqui já vou antecipar uma conversa que a gente ia ter no final. Tem alguém aqui que, além da corretagem, como por exemplo o Cabral, que tem formação jurídica e é advogado, alguém aqui, além da corretagem, tem formação na área jurídica ou em contabilidade? 1, 2, 3, 4. Eu diria que para vocês se abre um novo cenário de oportunidades profissionais, inclusive. Porque você vai poder, isso é uma conversa que eu ia ter no final, você vai poder agregar ao seu serviço de corretor o serviço contábil e o serviço jurídico. Porque eu recomendo que quem atua com locação imobiliária, a partir de agora, não faça mais isso sozinho. Contrate o apoio profissional de contabilidade e jurídico, tá? Para entender a complexidade das regras. Isso aqui é um resumo, pessoal. Tem um monte de regrinhas, detalhes, exceções, que eu não vou conseguir tratar tudo aqui. Isso aqui é um resumo. Então, para quem tem formação, vai poder agregar. Quem não tem, talvez você vai precisar se juntar ali com um contador da confiança, um advogado tributarista, para, se atua nesse segmento, prestar um serviço de mais excelência. E, obviamente, se é um serviço novo, significa o quê? Honorários, né? Receita, faturamento. Quem levantou a mão aqui? Já. Sim. Friamente, sim. Está na lei. Temos, como é que você chama, meu amigo? Josiel. Temos o livre-arbítrio. Deus nos deu essa faculdade, né? Temos o livre-arbítrio. A lei está aí. Se vai querer cumprir a lei ou não, mas friamente, a lei está valendo. Vamos lá, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Então, primeiro aqui as hipóteses de enquadramento no sistema novo. Quem entra e quem não entra no sistema novo. Agora, além disso, o que por si só já é complexo, a gente tem uma outra complexidade, que é entender quanto eu vou pagar, né? A apuração do imposto. Isso. E aí, para apurar o imposto, eu preciso de duas informações: a base de cálculo e a alíquota, né? A base de cálculo é o tamanho da pizza. E a alíquota é o pedaço que o governo vai comer da pizza, né? O que vai ficar para o governo vai ficar para mim. E, além disso, aquilo que eu falei no começo, o sistema de abatimentos, como tem no ICMS, que vai valer também para CBS e IBS. Então, são três informações: base de cálculo, alíquota e deduções. O que eu posso deduzir, né? Então, a regra geral, pessoal, é que a gente parte do valor do aluguel, tá? Então, a base de cálculo é o valor da operação, o valor do aluguel. Ah, Gustavo, mas o valor de mercado é uma coisa. O valor que está no contrato é outra história. Então, já digo a vocês que a lei diz que a Receita Federal, Estadual e Municipal, porque os três fiscos vão trabalhar em conjunto, eles estão autorizados pela lei a fazer o arbitramento do valor se ele entender que o valor informado está abaixo do valor de mercado. Você pode ter uma variação ali, para mais, para menos, ok. Mas a gente sabe, pessoal, a gente sabe, né? Sabemos, eu tenho os clientes, não posso revelar, mas a gente sabe que, às vezes, o que vai para o papel não é o que acontece no mundo real, né? Então, você tem... Oi?
Aí a gente... Lembra a história que eu falei aqui de ter a importância de ter contador e advogado agora? Porque agora a gente tem um cenário novo. Se você inclui esses encargos no valor do contrato, o valor do contrato é o valor total. Ele é considerado aluguel. Você inclui IPTU, inclui condomínio, então é a soma de tudo mesmo, tá? É a base de cálculo, em princípio. É uma opção sua. Se você quer fazer assim para ter uma tranquilidade de não ter que ficar pagando o IPTU e transfere essa obrigação para o inquilino, esse é o lado bom, é a comodidade. Qual é o lado ruim? O reflexo é na conta do imposto, né? No valor do imposto. Eu diria o seguinte, já vou aqui antecipar uma conclusão final. Se você vai ser obrigado a pagar, você tem mais de 3 imóveis, ou a receita é acima de 240 mil no ano anterior, ou dentro do ano 288 mil, eu recomendo abrir um CNPJ para fazer a gestão do aluguel. Essa é a dica de ouro do advogado tributarista. E os contadores já estão fazendo essa conta. Tá? E a gente vai ver por quê. Tá? Então, se você... Porque uma coisa é eu ter um imóvel e para não deixar ele parado. Quando eu tenho mais de 3, ou seja, aquilo é uma fonte de renda relevante para mim. Então, se você vai ter na sua vida essa fonte de renda relevante para você, cara, abre um CNPJ, contrata um contador, contrata um advogado e cuida disso, administra isso de forma profissional, observando os detalhes da legislação, você vai ter menos dor de cabeça. Vai ter um custo a mais, sim, mas, infelizmente, essa é a nova realidade. Então, para quem tem mais 3 imóveis, vai ter que passar os imóveis para a titularidade do imóvel para a empresa, ou faz um contrato de locação, de administração, como é que faz? Aí os modelos são variados, né? Você pode fazer a transferência, pode alugar para... Aí depende. Aí a gente vai entrar naquele serviço que é a história do planejamento patrimonial, sucessório, criação de holding ou não. O modelo jurídico, assim, cada caso é um caso, não tem como dar uma resposta. Mas eu diria assim, se você vai ter receita de aluguel tributável, a melhor coisa é ter um CNPJ para fazer isso. E eu vou explicar por quê. Porque a gente vai entrar nas exclusões. A base de cálculo é o valor total, mas você pode deduzir várias coisas. E no sistema de exclusões, ter um CNPJ é mais vantajoso. Porque você vai poder excluir... Lembra aquele exemplo que eu dei das entradas? Aquilo que eu pago, adquiro. Né? Então, os créditos, os abatimentos sobre as entradas, quem pode fazer isso é quem tem CNPJ. Então, é melhor ter o CNPJ para você ir abatendo cada vez mais o valor do valor da base de cálculo do tributo. Então, você fez uma reforma no imóvel, você comprou insumos para o imóvel, enfim, IPTU, tributos, emolumentos de imóvel, despesa de condomínio, tudo isso você vai poder abater e vai reduzir a sua base de cálculo. E se você faz isso na pessoa física, você vai ter que ter um controle gerencial, contábil, complexo. Então, o pessoal da contabilidade sabe. Você faz isso, por exemplo, no escritório. Se eu tenho um escritório de advocacia, um escritório de corretagem, se eu não tenho CNPJ, como é que você faz isso? Ou deveriam fazer? Tem que ter lá um livro, chamado livro diário, onde você vai lançando as despesas. Todo mundo que atua como pessoa física faz isso. Aí você pode abater a internet, a energia, o condomínio. Você tem que ter o livro diário lá, né? Você lança as receitas, as despesas, no final do ano você encontra ali, entre aspas, um lucro da atividade, que é o lucro tributável. É o que os profissionais liberais que atuam como pessoa física deveriam fazer. Aqui, quem aluga imóvel na pessoa física vai ter que ter algo mais ou menos semelhante. Não existe ainda uma regra definida pelo comitê gestor de como as pessoas físicas vão ter que fazer o controle dessas informações. Mas quem é da contabilidade sabe que você tem mecanismos contábeis para fazer isso, o livro diário é um caminho. Eu penso que fazer isso através de um CNPJ é mais vantajoso. Alguém levantou a mão aqui.
e depois aqui. Como é que você chama? Manuel, veja, todos os profissionais que exercem atos em nome de terceiros e essa atuação é inerente à sua atividade, e aí eu estou falando de corretores, advogados, contadores, despachantes e outras pessoas que exercem o que a gente chama no direito de mandato, que é você ter uma procuração, ser um preposto e praticar atos em nome de terceiro. Você tem que ter um sistema, um controle contábil muito correto, muito preciso. Eu tenho clientes estrangeiros, tá? Tenho vários clientes estrangeiros porque na minha juventude, assim, não que eu seja muito velho, né, mas, né, quando era mais jovem, eu fui professor de inglês e conheço muitos estrangeiros até hoje e eles acabam vindo falar comigo porque querem alguém que fale inglês, né? Enfim. E aí tem um cliente da Noruega, da Dinamarca, da Alemanha, Estados Unidos. Às vezes é para fazer uma coisa pequena, outras coisas são investimentos maiores, mas muitos. E muitos deles estão fora do Brasil quando precisam realizar determinadas operações, de pagamento ou de recebimento. O que acontece? Esse dinheiro entra na minha conta, no meu CNPJ. Então, eu tenho um controle rigoroso, contábil e fiscal, porque isso é contabilizado como receita de terceiros. Isso transita pela minha conta, mas esse dinheiro não é meu. Só que a Receita Federal, quando monitora a minha conta, o COAF lá, quando monitora a minha conta, ela vai dizer assim: opa, Gustavo, circulou aqui na sua conta um valor significativo. O que é isso? Então, na hora que eu sou chamado, eu preciso ir lá e explicar. Eu tenho que informar. E não basta eu informar, eu tenho que comprovar. Então, tudo bem, imobiliária pode fazer isso, o corretor pode fazer isso, o despachante, todo mundo desses segmentos que eu mencionei a vocês podem praticar atos em nome de terceiro. Você pode receber dinheiro que não é seu, transitar pela sua conta e você repassar. Mas você precisa ter um controle rigoroso, documental e lá arquivado, porque se algum dia der problema, você vai precisar abrir aquilo ali e mostrar para o governo, provar, com contratos, com extrato, movimentação, entrada, saída, nota fiscal. Eu não sou contador, eu não tenho formação contábil, eu estudo um pouco contabilidade porque faz parte da minha atividade. Mas um profissional da contabilidade, ele vai saber fazer de forma cuidadosa e criteriosa esses registros nos livros contábeis, enfim, e guardar isso, porque no momento oportuno isso vai precisar ser apresentado. Imposto de renda? Renda ou novo IVA? Tem uma faixa de retenção obrigatória, que eu não lembro agora qual é o valor, mas tem uma faixa de retenção obrigatória. Tem. Imposto em renda, né? Não estamos falando do IVA brasileiro. Beleza, outro assunto. Deixa ele só...
Eita, peste aí. Misturou prestação de serviço com aluguel de imóvel, imposto de renda, IVA brasileiro. Aí, passa lá no escritório para a gente conversar depois. Passa lá no escritório, traga a documentação toda, a gente conversa. Eu acho que a colega aqui tinha levantado a mão. Pois é, a partir de agora é um novo mundo, uma nova realidade. Vocês vão precisar fazer a gestão da informação de forma muito mais criteriosa e uma gestão documental também. Sobre esclarecer essa parte, eu trabalho isso aí. Quando eu recebo dinheiro do cliente meu, entra na minha conta o valor. Eu tenho um contrato com ele de prestação de serviço. Por exemplo, é 10%. Eu tenho que emitir uma nota para ele do meu serviço. Então eu tenho que comprovar para o governo que entrou 5.500 são meus e repassei 4.500. Contabilmente. Exato. É isso. A informação tem que estar completa. Você não pode sonegar a informação, né? É aquela história, assim, você tem que ter documentos que comprovem o caminho do dinheiro, né? Bom, pessoal, então a gente tem uma série de exclusões permitidas na legislação. Então você pode abater o valor do IPTU, tributos, emolumentos, despesas de condomínio, sim, pode abater do valor total. E aí você vai encontrar uma base líquida. Então você tem uma base bruta e a base líquida, que é aquela é o valor que vai sofrer a aplicação da alíquota. E como eu tinha dito a vocês, se a base estiver em descompasso com o valor de mercado, está ali no final, o governo já está, as autoridades fiscais, federais, estaduais e municipais já estão autorizadas a fazer o arbitramento. Exatamente. Bom, vamos entrar aqui para a gente entender a apuração desse imposto novo, né? Como é que funcionam as alíquotas? O que acontece? Nesse segmento específico de locação imobiliária, vai haver uma redução, a lei prevê, lembra que eu falei que a alíquota era de 25% para todo mundo, mas já tem vários setores que já foram contemplados com algum tipo de benefício. Então, a locação imobiliária, você só vai pagar 70% da alíquota. Então, se a alíquota for, você só vai pagar 30% do valor da alíquota. Você vai ter uma redução de 70%. Então, se a alíquota for de 10%, você só paga 3%. Se ela for de 25%, você só paga 7,5%. Tá? Então, essa é a novidade. Em 2026, a gente está numa fase de transição, a gente ainda não sabe a alíquota final, é possível que ela fique em torno de 25%. Em 2026, a alíquota é de 1%. 0,1%. Agora eu não lembro se é CBS ou IBS. 0,1 é de um e 0,9 é do outro. Soma as duas, 1%. Então, em 2026, está valendo a alíquota de 1%. Preciso pagar? Ainda não. O que o governo está fazendo? Se você aluga, se você for emitir nota fiscal, vai emitir a nota fiscal, vai ter lá IBS e CBS, somado os dois, 1%. O que o governo está fazendo agora? Ele está monitorando. Ele está recolhendo essas informações para alimentar um sistema de dados, né? Um banco de dados. Soma os dois, 0,1 e 0,9, outro, acho que está no outro slide aí. E aí dá 1%. Então, enfim, exemplo prático. Você tem a base de cálculo, aluguel R$10.000, quanto é IPTU, abate o IPTU, vai encontrar uma base líquida e sobre essa base líquida se aplica a alíquota. No nosso caso, é apenas 30% da alíquota cheia. Então, de novo, não sabemos ainda quanto será a alíquota cheia,
fiquem atentos, porque em 2026 isso vai ser informado. Então, vocês já sabem que aquilo que está sendo divulgado muitas vezes na internet não é bem aquilo, tá? Não é 25% do aluguel. Não, não é. Ou 28%, que é um outro número. Oi? Locação. Essa aqui é de locação, tá? Locação... Airbnb, hotelaria, tem uma outra redução. Eu acho que a redução de hotelaria é 60%. E aí paga só 40%. Confesso que eu não... Mas cada segmento vai ter um tipo de redução. Os segmentos que foram beneficiados na legislação, cada um vai ter a sua redução. A advocacia vai ter a sua... Oi? Não, não. Locação, 30% da alíquota cheia. São coisas diferentes, são sistemas de apuração diferentes. Oi? Deixa eu só os dois. Sim, o imposto de renda, a legislação não mudou. Continua valendo o que sempre valeu. A gente tem uma novidade agora de tributação de dividendos. Mas a reforma tributária não mexeu no imposto de renda. Tá? A partir de 27 é que a gente vai ter a alíquota cheia. Em 2026, a gente tem uma alíquota de 1%. Então, na verdade, para a alocação imobiliária, é 30% de 1%. Ou seja, 0,33, né? Que é uma dízima periódica, né? Além disso, a gente tem mais algumas reduções autorizadas na legislação. A primeira delas é a chamada redução social, ou redutor social, para os aluguéis residenciais. Então, a redução ela vai existir sempre. O que a gente não sabe é qual vai ser o valor da alíquota cheia. Que fala-se em 25%, fala-se em 28%, a gente ainda não sabe. Mas é 30% sobre a alíquota cheia. Em 2026, como a gente está numa fase de transição e a alíquota cheia é apenas 1%, então é 30% de 1%. Né? O redutor social é um valor fechado, são R$600 por imóvel. Então, teve aluguel residencial, você já tem ali o direito de abater R$600 para cada imóvel. Tá? Não importa a quantidade. Então, o que o sujeito vai ter que ter? Nesse controle contábil, o ideal é que você tenha um controle individualizado para cada imóvel, porque a despesa de um imóvel, às vezes, não é a mesma despesa do outro. Você tem 10 imóveis, você precisa fazer uma reforma em um. Então, você tem despesas daquele imóvel número 1, então você vai ter que ter um controle contábil específico para aquele imóvel número 1, e para cada um deles, você vai ter o direito de abater R$600, que é um valor fechado. Tá? A legislação, inclusive, não fala... também prevê a atualização pelo IPCA. Então, é um valor fechado. Um benefício extra, né? Um benefício extra. É mais uma dedução. Lembrando que isso só vale para imóveis locação residencial. E o outro redutor, chamado redutor de ajuste, é um percentual, é uma cota sobre o custo de aquisição do imóvel. Então, eu tenho um apartamento que custa R$1 milhão, eu alugo esse apartamento para fins residenciais, né, e esse... aí o que a legislação fez? Ela não olhou para a depreciação, ela olhou para o custo de aquisição. Então, se ele te custou R$1 milhão, você vai ter vai ser obrigado a ter um outro controle contábil. Vejam quantos controles contábeis você vai precisar ter. Então, você vai ter esse controle desse imóvel, desse apartamento, você vai lançar lá R$1 milhão, e todo mês você vai abater 1,360 avos, e o resultado dessa conta você vai poder abater, é mais uma dedução possível. Ah, Gustavo, mas eu não comprei, eu recebi em doação. O valor do imóvel doado é o que vai ser considerado como base do cálculo do redutor de ajuste. Ah, Gustavo, eu não recebi como doação, foi uma herança. Ele foi avaliado lá no inventário, então, quando ele vem para você, ele vai para o seu livro contábil lá como
custo de aquisição, ou seja, o valor que você recebeu aquele imóvel que você declara na sua declaração de imposto de renda. Então, aquele valor você vai poder considerar todo mês 360 dele e abater no cálculo do imposto. Então, vejam, pessoal, mudou a lógica, mudou base de cálculo, mudou enquadramento, e aqui a gente tem uma complexidade absurda no cálculo do imposto. Dá para fazer sozinho? Se você tiver formação contábil, jurídica, ok. Se não tiver, não faça sozinho. Oi. Sempre. Todo mês você vai ter que ter você vai ter que ter um sistema ali automatizado de... Sim, o custo de aquisição dele. Sim. Você atualiza. Sim, sim. O social é para fim residencial, mas o redutor de ajuste é para todos. Para todos. Bom. Aí, assim, um pouco do que eu já falei, tá? A gente vai ter um sistema de créditos. Os créditos, esses créditos, eles podem ser... A gente está começando agora, 2027, 28, 29, 30, 31, até 2033 é quando a reforma tributária ela vai ser totalmente implementada. Então, uma coisa que se fala, que a gente não sabe ainda, é se a alíquota cheia já vai valer em 2027. Pode ser que o comitê gestor crie uma alíquota progressiva, né, que a partir de 2027 ela seja 5%, no outro ano 10%, no outro ano 15%, no outro ano 20%. Pode ser. Então, a gente tem aí uma previsão de que nos próximos 5 anos a gente vai ter um período de transição e a gente precisa estar atento. Ou seja, todo ano vai ter novidade. Então, não achem que essa informação que vocês estão recebendo agora vai continuar valendo para 27, 28, 29, 30. Não. Todo ano vai ter alguma atualização, vai ter alguma mudança no sistema de transição. Uma informação importante é que o inquilino, tá ali marcado com X, o inquilino que paga o aluguel, e você que aluga é obrigado a emitir uma nota fiscal para o seu inquilino, esse inquilino, pessoa física, ele não utiliza crédito de IBS e CBS, a não ser que ele tenha uma empresa e que o inquilino seja a empresa, seja o CNPJ. Ou se ele for um profissional liberal e aquele aluguel é aluguel do escritório e ele use aquilo no livro diário dele, lance aquela despesa no livro diário dele da apuração do resultado das receitas profissionais dele. Tá? Mas, via de regra, o inquilino residencial, pessoa física, não se utiliza do sistema de créditos. Está aí, né, o que equivale agora para 2026. Então, é 0,9 CBS, que é federal, e 0,1 IBS, que é estadual e municipal. Quando soma as duas, dá 1%. Lembrando, essa é a alíquota cheia de 2026. Na locação, vocês pagam 30% disso aí. Tá? Se cumprir todas as regras, não tem penalidades, não tem multa em 2026. E a legislação, pessoal, traz uma regra para os chamados contratos antigos. Porque agora a gente vai fazer cálculo e ver o que vale a pena, como é que vai ser daqui para frente. Os contratos antigos que já estavam em curso, né? Como é que faz? A lei dá uma opção. Né? Você esquece toda essa complexidade que a gente apresentou aqui e paga apenas 3,65 da receita bruta. Então, um aluguel de R$100 mil, R$3.650 de CBS e IBS. Então, já a partir de 26. Perdão? Se for possível fazer um novo contrato, sim. Às vezes você não consegue fazer um novo contrato por questões contratuais. Aquilo ali é uma opção, tá? A legislação prevê isso, é uma opção. Você pode seguir o caminho que a gente demonstrou até aqui agora, ou se não quiser nada daquilo, vai para os 3,65. Vocês pagam imposto de renda, conhecem o imposto de renda sobre lucro presumido?
é mais ou menos isso. Assim, você esquece a contabilidade, para não ter dor de cabeça de ter controles contábeis, você escolhe um regime presumido. Não sei se vale tanto a pena do ponto de vista econômico-financeiro, né? Vale mais a pena você estar no sistema geral. É simples, está fora dessa sistemática. Não, não há regra sobre o simples. Para não pagar esse 365, que é um valor mínimo de locação. Não, aqui é uma opção. A lei estabelece um procedimento, o que é preciso fazer. Se você quiser pagar os 3,65, ao invés de fazer tudo aquilo que a gente falou, você segue o procedimento que está na lei e opta pelo regime, vou chamar de presumido, tá? Não, não tem. A única condição aqui é contrato antigo, tá? Contratos firmados até 16 de janeiro de 25, ou seja, já passou, né? Passou 4 dias. É isso aí. Pessoa física, a partir de 4 imóveis, está na regra nova. Não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Tá? E se for CNPJ, um imóvel já entra na regra nova. De aluguel? Não, um imóvel não... Você lembra que isso é uma regra alternativa, né? Ou mais de 3 imóveis, ou acima de 240 mil no ano anterior, ou no ano em curso, 288 mil. Se for um aluguel de 5 mil reais, vezes 12, 60 mil, não dá. O sistema de desconto sempre vai existir, seja qual for a alíquota cheia. Para quê? Não, a partir de 1º de janeiro de 26, todo o sistema de regra já está valendo, inclusive a redução de 70% que resulta na tributação de só 30%. Não. A lógica do sistema é essa, né? O sistema ele vai funcionar dessa forma. Assim, só se mudar a lei, né? Só se mudar a lei, mudar lá em Brasília, mudar a lei. Mas aí quebra toda a lógica do sistema que foi construído em cima de cálculos que foram feitos. Deixa eu ir lá para depois vir aqui. Oito 82999983635 é meu celular, o WhatsApp, pode ligar, marcar. Cara, porque assim, essa é a essência do planejamento patrimonial. Eu fiz um planejamento, eu não faço sozinho, tem uma equipe e tal. A gente fez um planejamento, quando foi apresentar o planejamento, tem um casal e 4 filhos. Foi um planejamento patrimonial, holding, empresa, transferência, usufruto de cotas da empresa, estava tudo pronto. Quando a gente foi entrar na sala para apresentar o planejamento, aí o dono da empresa pediu uma partezinha, né? Vamos ali bater um papo rapidinho. Eu falo, bora. Aí ele disse assim, doutor, é o seguinte, eu preciso confessar um negócio. Eu tenho um filho fora do casamento e eu não quero deixar ele de fora desse negócio não. Só que a minha família não pode saber. Aí eu cancelei a apresentação. Porque tudo o que eu fiz foi baseado numa estrutura, né? Como tinha um terceiro aqui que não podia ficar de fora, a gente teve que desfazer tudo. Então, tudo depende. São muitas variáveis. Às vezes o sujeito não confia na própria esposa, cara. Então, como é que você vai fazer um planejamento se não, ou vice-versa, né? Ou a mulher não confia no marido, ou você não confia no filho, ou você tem um filho, uma filha que casou com o seu genro, não é uma pessoa confiável. Então, tudo isso é uma variável relevante no planejamento patrimonial.
Pois é. É isso. Vai estar à disposição de vocês. Pessoal, algumas informações relevantes, complementares, tá? Está valendo agora, vai ser criado, já foi criado o Cadastro Imobiliário Brasileiro, é o cadastro único dos imóveis. Esse cadastro, inicialmente, ele vai ser criado pelo governo, pelo federal, em conjunto com as prefeituras. As prefeituras vão repassar todas as informações de imóveis para o governo federal e o cadastro vai ser criado a partir daí. E, no futuro, ele vai ser alimentado por nós. Tá? Existe a obrigação agora de emissão de nota fiscal sobre as locações, nota fiscal eletrônica, por isso que eu falei na prefeitura, Maceió já está adaptada, ajustada às novas regras, então fiquem tranquilos. Só que lá na nota fiscal você vai precisar informar o código do serviço. E eu já trouxe aqui para vocês. O da locação de imóveis é esse aí, ó, 990301. Então, no campozinho específico... Sim. Perdão. Toda locação que se enquadre na nova lei. Lembram? Quais são as hipóteses? Mais de 3 imóveis pessoa física, o valor 240, ou, no caso de pessoa jurídica, todas as pessoas jurídicas. Pois é. Aí a gente entra naquilo que eu falei do jeitinho brasileiro, né? Se você é proprietário de 3 imóveis e aluga esses 3 imóveis e recebe esse recurso, você é obrigado... Mais de 3, né? 3 não, 4 no caso. Então, você é obrigado a cumprir a lei, a obrigação principal e acessória. Aí você tem as situações que acontecem no dia a dia. O que é? Você aluga, mas, a verdade, o pagamento não é feito para você, é feito no nome do filho. Aí você começa a ter situações distorcidas, que eu não sei como é que a Receita Federal vai enxergar isso. O que a gente sabe é que ela pode ir atrás dessas pessoas e multá-las e cobrar imposto delas, ao argumento de que elas estão fazendo parte de um esquema de sonegação fiscal. Ou seja, você está fazendo isso para quê? Para fugir da tributação nova. Então, é possível que isso aconteça? Isso já acontece? Já. Não no IVA brasileiro, porque é novo, mas nos outros impostos acontece todo dia. Eu vivo isso há mais de 25 anos no escritório todos os dias, né? Eu não creio que isso vai acabar assim. A gente teve uma mudança na Constituição e a gente tem uma criação de uma lei complementar. Foi um negócio que foi muito trabalho. É uma novidade, pessoal, que é uma realidade nova jurídica, daqui para frente não vai mudar. Pode sofrer algum ajuste? Pode. Mas a realidade em si eu acho que não muda. Como que ele vai saber? O locador? Então. Ah, sim. Tá, o inquilino, né? O inquilino. Você, no meu caso... o meu aluguel lá do escritório, eu vou exigir do proprietário, porque para mim é importante receber a nota fiscal. É verdade, o governo não consegue cobrir, a legislação não consegue cobrir todas as situações possíveis, mas eu diria que a maior parte delas você vai ter as pessoas... É difícil dizer. A gente vai ter fiscalização? Vai. Vai ser por amostragem? Vai. Agora, o que a gente vai ter é cruzamento de informação. Cada vez mais as informações vão ser cruzadas. Daqui a pouco o governo vai alimentar o cadastro imobiliário, ele vai verificar que você tem 10 imóveis. Daqui a pouco ele vai mandar uma cartinha para você falando assim, o que você está fazendo com esses 10 imóveis? Estão parados? Aí você vai dizer, não, eu moro em um, alugo 2, emprestei um para o meu filho, um está parado, um está no Airbnb. Daqui a pouco o governo vai mandar uma cartinha perguntando, porque ele vai monitorar, para saber se você está sonegando, não está sonegando. Então, por isso que eu digo, daqui para frente, pessoal, é um caminho sem volta. Cada vez mais a gente vai ter o governo no nosso pé. Isso.
Isso. Emitir a nota. Oi? É Carnê-Leão e Imposto de Renda, é outra história. Estamos falando aqui do IVA brasileiro. Pessoal, eu tentei trazer aqui... Oh, meu Deus, chega. Eu tentei trazer aqui Só apertar ali de novo a apresentação. E aí eu passo. Aqui, ó. Isso, obrigado. Eu tentei trazer aqui um exemplo de cálculo, tá? Então você pega ali uma receita de aluguel de R$10.000, aí você tem deduções possíveis. Eu coloquei IPTU, taxa do lixo, taxa de ocupação, se for imóvel de marinha, essas coisas, né? Laudêmio, condomínio. E aí apliquei o redutor social, que é aquele valor fixo de R$600, no caso aqui aluguel de residencial, né? Apliquei o redutor de ajuste, 1/360 do valor, por exemplo, um imóvel de R$1 milhão, tá? Apartamento de R$1 milhão. Então, quanto dá? E aqui eu coloquei outras duas deduções, mas elas estão zeradas. Por que zeradas? Reforma, administração, créditos com despesas tributadas, eu coloquei ali CNPJ. Você só vai ter o direito de fazer essas deduções se o aluguel for via CNPJ. Se você tiver uma empresa para administrar esse aluguel. Sua empresa para administrar esse aluguel. Então, você tem mais duas deduções ali possíveis, eu vou mostrar um outro exemplo. E aí você pega uma receita de aluguel de 10 mil e a base de cálculo líquida, nesse exemplo que eu estou dando, fictício, cai para 3.772. Aí você vem aqui, como é que fica a CBS? Em 2026, é 1%, lembram? 0,9 mais 0,1, dá 1%. Só que tem a redução, você só paga 30%. Você só paga quase um terço, né? Você paga 30% de 1. Então, na verdade, você vai pagar aqui, ó, 0,33%. Aí eu fiz o cálculo lá, R$ 12,45 de IBS e CBS. Então, hoje, 2026, um aluguel de R$10.000 gera quanto de imposto para o governo? R$ 12,45. É nada, é desprezível. O governo não está preocupado em arrecadar esse dinheiro esse ano. Ele está preocupado com o quê? Com os dados, com as informações, montar a base de dados. A partir de 2033, que é quando se imagina que a gente vai ter a alíquota cheia na sua plenitude, porque provavelmente a gente vai ter uma transição até 33, a alíquota cheia, eu usei ali como exemplo 25%, tá? Pode ser que seja 28%, pode ser que seja 30%, pode ser que seja 33%, não sei. E se imagina que a gente vai ter isso aplicado de forma progressiva. 2027 vai ser 5%, depois 10%, depois 15%, 20%, enfim. A partir de 33 a gente vai ter a plenitude da alíquota cheia, que é 25%. Né? É o que se imagina. De novo, você aplica uma redução, só paga 30%. Então, 30% de 25% dá 7,5%. Então, essa receita de aluguel na alíquota cheia geraria um imposto para o governo de R$ 282. Se você tiver essas deduções. Se você é uma pessoa desorganizada, que não tem livro, não tem controle nenhum, você vai pagar o CBS e CBS sobre a receita total, a receita bruta. Então, não se recomenda que você faça isso, porque aí o peso tributário vai aumentar muito. Então, é importante que você tenha os controles contábeis para fazer as deduções, para que a sua carga tributária, né, não pese tanto no bolso. É isso. Aí eu fiz aqui um outro slide que o colega acabou de antecipar. Eu tirei as deduções, exatamente para mostrar essa realidade. Se você é desorganizado e não controla nada, como a colega ali perguntou, então o cliente mês que vem vai emitir uma nota sobre o todo e tal. Não tem dedução nenhuma, não tem contabilidade, não tem controle de nada. É isso aí. 2026, R$ 33,00 e na alíquota cheia, R$ 750. Só que em 2026, a gente vai calcular o imposto, o valor do imposto vai sair na nota, mas ele não precisa ser pago. Emite a nota, mas não precisa pagar.
meramente informativo. Agora, se não emitir a nota, você está sujeito a ser cobrado e ainda a ser punido. Então, o que precisa fazer? Precisa cumprir as obrigações acessórias. Se você prestar informação e emitir nota, está dispensado de pagar imposto e não vai ser punido. Então, não emitiu nota, está correndo o risco de ser cobrado e punido. E aqui eu faço um comparativo dos dois, né, para a gente mostrar ali, né, sai de 282 para 750. Lembrando que esses valores aqui podem ser ainda menores se o seu aluguel for administrado por uma PJ. Porque esses dois itens aqui eu zerei lá. Você fez uma reforma no apartamento. Está fazendo uma reforma, sei lá. Oi? Pode joga integral. Aí depende de como você pagou essa reforma, aquisição de material, né? Dividiu em 12 vezes na Leroy. Todo mês vai pagando um pedaço. Exatamente. É o ônus de você não regularizar o valor correto dele, né? Infelizmente, assim, você não vai ter como comprovar, né? Não, aí eu recomendo que você atualize na declaração de imposto de renda, pague o ganho de capital, tributação, e a partir daí você pode usar o valor atualizado. Pessoal, só para finalizar, então, já disse aqui, o que a gente tem? Oportunidades, tá? Se você tem formação contábil, você pode, além da sua atividade de corretagem, você pode oferecer uma consultoria contábil, auxiliar o seu cliente a fazer esse cálculo. Se você tem formação jurídica, você pode auxiliar o seu cliente, junto com o serviço de corretagem, oferecer também ele serviço jurídico. E eu recomendo que você... E eu recomendo que você cobre por isso. Por fim, discute-se muito, já hoje, os profissionais, se essa tributação da locação imobiliária é ou não é constitucional. Então, isso vai gerar judicialização. Muita gente vai entrar na justiça questionando isso. Se o valor for significativo, eu recomendo que entre na justiça mesmo. Porque, sim, existem bons argumentos jurídicos para a gente questionar a constitucionalidade dessa nova tributação imobiliária. Se você não tem essa formação, monte um time, se junte, faça parcerias, negócios com contadores, advogados tributaristas e por aí vai. Meus contatos, muito obrigado, sorte e sucesso para vocês. 2 minutinhos só. Professor, parabéns, acho que foi muito útil aí a palestra de hoje, e isso prova também a grande importância que a gente tem de ter novos parceiros profissionais na carreira da gente. Nós somos corretores de imóveis e estamos aptos a fazer as intermediações. Cara macaco no seu galho, gente. Não vá colocar em risco, às vezes, a profissão, dando orientações que não nos cabe, que não dá competência para o corretor. Se você for corretor e for advogado, for corretor e contador, e tem condições de dar essa informação e assumir risco, que seja. Senão, nós estamos num momento de grandes parcerias. E isso só faz para a gente aumentar nosso network dentro do que a gente precisa. Então, contrate ou chegue junto de um contador, chegue junto de um advogado especialista na área, para que a gente dê um suporte melhor ao nosso cliente. Até porque nós cobramos um percentual para a administração. E aquilo, se a gente não tiver capacidade técnica para resolver o problema, aquela taxa ela passa a ser alta, porque outros colegas vão começar a fazer. Então, acho que foi muito bom, professor. Acho que agregou muito aí a turma que mexe principalmente com locação. É uma informação a mais para a gente passar para os nossos clientes, para que a gente possa manter seguro esse nosso mercado. Bom, alguns colegas me perguntaram em relação a cursos. Nós estamos aí com cursos abertos e até fevereiro eu acredito que a gente abra nova turma de avaliação e turma de correspondente bancário. Então, quem tiver interesse, fique atento aí na rede social, que a gente está sempre divulgando, e é a hora que vai abrir. Nós temos hoje uma carência de avaliadores capacitados juridicamente para estar
resolvendo os processos que tem. A gente é sempre muito consultado. Com certificação, claro. Então, avaliador é um curso de 30 dias. Esse curso, claro, ele dá o direito ao Cadastro Nacional de Avaliadores de Imóveis, que é o número que a própria Justiça cobra, que exige da gente. A grande diferença do avaliador para o corretor é que, com o número que vocês recebem, vocês podem atuar em todo o território nacional. E, como corretor, só pode atuar no seu estado de cadastro. Então, isso aí é uma grande opção e é uma outra fonte de renda específica para o corretor de imóveis, que é o corretor avaliador. E o correspondente bancário é justamente para que vocês possam atuar no mercado de correspondente com vários bancos. A Caixa Econômica exige alguns outros cursos que nós não fazemos, mas você já tem, pelo menos, dentro o acesso a todos os outros bancos particulares com o nosso curso também, e todos eles online. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente conta sempre com vocês por aqui, tá bom?